Oi, bom dia, pessoas. Bora lá, eu acho que esse aqui é o quarto vídeo, terceiro vídeo, não lembro. Bom, mas enfim, bora lá. Não importa quantos são, o importante é fazer. Deixa eu ajustar aqui. Aí, eu dei uma erguidinha um pouquinho mais pra ficar maior aqui o espaço. Eu comprei esse pano aqui, ó, um amarelo. E eu queria pintar algo de Natal nesse pano amarelo. Apesar de que amarelo não é cor de Natal, né? Aí, se vocês tiverem alguma ideia... amarelo é cor de Natal, sim. Dourado. Vou pintar um sino. Sino dourado. Verdade. Olha, já me ajudaram, viu? Nem responderam ainda lá como é que chama ali nas mensagens, né? Nem deixaram nada e já me ajudaram. Eu vou pintar um sino amarelo em um. E depois o outro, acho que eu vou pintar uma vela, também em tom de dourado. Isso, vou pintar os dois panos de Natal e vou pintar com vocês, tá? Então, aqui no mercado, em Vilhena, eu comprei nos Irmãos Gonçalves esse pano. Ele é razoável, assim, não é um pano ruim, mas não é um pano bom. Esse que eu tô pintando aqui embaixo é Estilotex, esse aqui, deixa eu ver... Multiclean, tá escrito aqui. Mas eu gostei. Ele tem de muitas cores. Eu paguei, eu acho que R$8 e pouco, quase R$9 no saco. Dá 2 panos. E dá uns 2 panos de meio metro, mais ou menos, aqui. Deve dar... Não, ele dá menos de meio metro. Porque esse aqui de baixo é meio metro. Ele é um pouquinho menor, então acho que dá uns 40 centímetros. 45 centímetros, tá escrito aqui, 70 por 45. Então, que pena. Podia ser meio metro, né? Mas ele tem de todas as cores. É um mais lindo que o outro. Tem rosa, vermelho, azul, verde. E eu quero comprar mais na hora que eu for lá nos Irmãos Gonçalves. Se vocês têm aí Irmãos Gonçalves, procure lá, tá? Ele é um pano bem bonito, só não pintei dele ainda. Então, a gente vai pintar dourado nele. Vai ficar maravilhoso. Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai pintar as partes brancas aqui, todas. Eu já postei o segundo vídeo no canal. Aí, eu tenho mais um pra postar. E esse daqui, deixa eu ver, hoje é quarta. Hoje é quarta. Amanhã eu volto a trabalhar, volto pra escola, acabar meu atestado. Então, amanhã é quinta. Posto aquele. Sexta-feira eu acho que eu posto esse aqui no canal. Sexta ou sábado, tá? Então, provavelmente vocês estarão vendo aqui, quem acessar logo no dia, vai estar vendo na sexta ou no sábado. A gente tá em setembro de 2022. Então, eu vou começar aqui na barriguinha, que é a parte que tá mais por baixo. Aqui eu vou usar um pincel grande pra render. Só que pincel grande a gente faz besteira, mesmo que a parte aqui seja grande. Eu não sei que pincel é esse, mas pensa no pincel ruim. Não tem nem marca. Ele abre tudo. Então, eu falo pra vocês, não vão muito por preço, tá? Pincel bom, Tigre e Contour. Tirando esses dois, eu já comprei muitos, e alguns de marca até meia famosa, que eu não vou comentar aqui, porque, como eu falei, eu não preciso nem falar bem no caso de uma marca ou desprestigiar outra. Primeiro, porque eu não ganho nada com isso. E segundo, porque eu não ganho nada com isso também. Principalmente por falar mal. Então, tem marcas boas, que eu falo pra vocês, que eu experimentei, que é Tigre e Contour. Esse pincel é um pincel ruim, ele não tem nem marca, ó.
Então, esse aqui é um pincel ruim. As cerdas dele são horríveis. Provavelmente eu comprei pelo preço, porque muitas vezes a gente vai, olha lá e fala, nossa, tá barato. Aí compra e aí não serve pra nada o pincel também. Deve ser tipo um pincel escolar esse daqui. Sabe aqueles pincéis que ganha licitação? Pois é, bem esses. Então a gente tem que cuidar, porque nem sempre o que é bom é mais caro. Só que geralmente o que é bom é mais caro, porque o material é melhor, né? Não é regra, mas a minha tinta aqui, por ela ter ficado muito tempo parada, ela encheu de coisinha. E eu fiz a besteira de empurrar pra dentro a tinta, eu podia ter jogado fora a parte que tava mais em cima. E daí encheu de bolinha, então eu tenho que ficar tirando, porque eu não vou jogar fora a tinta tá cara. A gente tá agora numa recessão, numa crise. A minha geração conhece bem o que é crise, porque a gente já passou por várias. Quem tem aí mais de 40, mais de 50 anos, vamos falar, sabe bem o que é recessão, o que é crise, porque a gente já passou por muitas. Quem é mais jovem não sabe, tá vendo agora e tá se assustando, porque a gente teve uma pandemia, a gente teve uma guerra aí, não era com a gente, mas a gente paga o pato. Tem jeito não. Aqui eu saí, ó. Depois eu vou vir com preto e vou passar aqui em cima. Ó, eu molhei aqui o pincel, como já tá pintado aqui, com o pincel limpo, eu só vou vir aqui, eu não deixo aquele excesso de tinta que eu saí aqui, porque depois eu vou colocar preto aqui e não vai cobrir. Se eu colocar preto agora, vai ficar cinza. Então, eu espalhei, ó, limpei, tirei o excesso que ficou ali que eu saí, limpei. E ficou borradinho. Depois que secar, eu volto com o preto, porque o preto cobre. Só que se eu deixar aquela tinta lá, daquele jeito, pra depois vir com o preto por cima, vai ficar marcado. Mesmo que esconda a cor, fica marcado. E desse jeito aqui, não. Se quiser vir com clareador também, passar um pouquinho de clareador ali, ele espalha bem a tinta. Aí fica aquela tinta bem fininha, a outra cor vem e cobre. São detalhes que muitas vezes você pensa, nossa, como que a pessoa consegue pintar tão bem? Não é que ela pinta tão bem, é que ela sabe consertar os erros. Porque todo mundo erra, não é só quem tá iniciando, não é só quem tá no meio, quem tá lá, que nunca chega no final, né? Mas quem tá lá na frente, que tem aí décadas pintando, né? Erra também, gente. Todo mundo erra, nós somos seres humanos. A mão escorrega, o pincel tá uma escorregada. Todo mundo erra. A diferença, muitas vezes, é saber consertar o erro. Algumas pessoas sabem consertar o erro e outras ainda não sabem. Então, não precisa desesperar. Saiu, tem conserto. Só não tem conserto no morango pintado de verde, que uma vez a menina pintou um morango de verde, ela estava ensinando lá e ela falou assim pra mim, posso fazer? Eu falei, pode. Ensinei a pintar um morango, uma folha, e falei pra ela, ó, você faz essa folha, essa aqui, deixei acho que umas 2 ou 3 pra ela fazer, do jeitinho que eu te ensinei, tá bom? Beleza, conversando lá, batendo papo. Eu fui atender as outras mulheres do clube de mães, e elas papeiam, conversam, dão risada, pensei, vai, tá fazendo, né? Tá bom? Quando eu volto lá, ela tinha passado verde em tudo, nos morangos, nas folhas, no
nas folhas, nas florzinhas, em tudo. Ela só passou o verde. Foi enchendo tudo de verde. Até nos risquinhos, tudo, gente do céu. Ela fez uma bola, tipo uma bola verde. Quando eu olhei aqui, me deu um desespero. Ela falou, mas você falou que tudo tem conserto, se eu errar. Eu falei, não, mas agora como é que eu vou pintar vermelho em cima do verde? Vai ficar marrom, por mais que seque. Vermelho em cima do verde fica marrom. Ó, aqui é siena natural, tá? Eu acabei pegando siena demais. Então, tirando do pincel, limpei bem o pincel. Agora a gente vem aqui e espalha um pouquinho desse siena. Quando a gente vê que pega tinta demais, que você colocou, você vê que pegou demais, vai lá, limpa o pincel, volta. Essa parte aqui ele tem um siena e aqui embaixo tem um pouquinho de siena. Eu podia ter usado ocre também. Daí podia usar um pouquinho mais de tinta que não tinha problema. Mas tá aí. Se eu fosse pintar um outro, eu testaria o ocre aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho preto aqui por cima. Eu guardei as tintas ontem. Eu já vou arrumar aqui, ó. Onde tá? Porque tá me incomodando. Não sei, alguma coisa eu tenho. Eu acho que um pouquinho de toque eu tenho, porque me incomoda se eu deixar. Muitas vezes eu venho com o tecido com outra tinta molhada ainda para arrumar, porque me incomoda. Parece que tudo tá errado. Vocês viram, eu tirei a tinta rapidinho quando eu saí. Lá peguei o pincel, eu molhei ele, sequei, vim aqui, espalhei a tinta. Podia ter colocado um pouquinho de clareador espalhado. Deixei secar, agora eu voltei com o preto e arrumei, ó. Imperceptível. Aqui a gente vai pôr um pouquinho de cinza também, tá? Essa parte aqui que ela fica mais perto do preto. Que ele puxa um pouquinho o tom do preto pra cima do branco, tá? Como a luz que a gente usou do branco ali, quer dizer, do preto é azul, a gente põe azul inverno aqui, ó. E aqui embaixo pra separar, fazer uma sombra, ó. Bem pouquinho. Aqui pode vir com cinza, até uma esquinha de preto misturado no branco, você faz um cinza e vem aqui, tá? Sempre fazendo esse movimento redondo para que a barriguinha salte de movimento. Tudo tem que ser pensado. Se eu trouxer assim, ele acaba achatando a barriguinha. Então, aqui como é a luz, ó, coloco aqui, então a luz ela tem que vir na diagonal, levando pra lá e pra cá, não assim, assim. Porque daí a barriguinha vai ficando arredondada e esse meio aqui vem pra frente. É o que dá o 3D. Agora a gente vai pro rostinho dele. É tudo cheio de detalhes esse rostinho também. A gente pensa que não, que é só passar branco, mas não é não. Cheio de detalhezinhos. Esse clareador, tava precisando era de um branco novo. Amanhã eu vou comprar. Comprar um branco, comprar umas cores de tinta, comprar uns pincéis.
Amanhã eu vou sair às compras. Amanhã acaba meu atestado. Eu fiz teste de Covid e deu negativo, mas os sintomas da vez que eu tive Covid são os mesmos. Até a pressão muito alta também. Então, eu tô evitando de sair de casa, por mais que tenha dado teste negativo, vai que o teste deu um falso negativo. Porque os sintomas Aí, aqui eu posso passar, ó, porque a parte de cima vai ser branca, então não preciso ficar com tanto cuidado. Que eu já vou pintar lá em cima também, não pode passar muito, porque se secar também dá diferença, mesmo sendo branco com branco. Então, a gente não pode passar tinta, tipo aqui, ó, e deixar assim, certinho, a gente faz assim, ó. A gente espalha, que daí quando vir a outra, ela cobre, senão ela não cobre. Se fizer um risco, aquele risco vai ficar, mesmo sendo a mesma cor. Então, tomem muito cuidado. Colocou uma tinta, tive que parar, tipo aqui, ó. Tá assim. Eu preciso sair fazer alguma coisa, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Espalho essa tinta, tá? Porque essa tinta aqui vai secar. Aí eu venho com outra aqui por cima e eu só junto as tintas, mesma cor, mas fica separado, tá? A pintura fica feia. É igual o crochê. Quem faz crochê, que sabe fazer crochê, que gosta de fazer bonito mesmo, sabe que quando a gente tá fazendo crochê e a gente para, automaticamente, quando você volta para fazer, se você deixar para outro dia, o seu ponto vai estar diferente. Aí se desmancha uma carreira. Sempre. Tipo assim, se for um tapetão grande, não se desmancha tudo, mas uns pontos tem que desmanchar. Porque ele vai ficar mais frouxo, ele soltou, o seu ponto tá meio diferente também. Então, você sempre desmancha um pedacinho dele e volta a fazer. Tricô também. O tricô ele fica na agulha, mas o bom sempre é desmanchar um pedacinho. Se ficou muito tempo parado, ele laceia. E a pintura é praticamente a mesma coisa também. Se vai ficar parado aqui, ó, parei aqui. Antes de parar, eu faço isso aqui, ó. Espalho bem a tinta. Não deixa aquela tinta certinha, assim, aquele risco, sabe? Espalho bem. Aqui eu posso largar, posso voltar a pintar amanhã, que não vai ter problema. Cuidem o máximo que vocês puderem. Porque no final faz toda a diferença esses detalhezinhos. São detalhezinhos assim que eu fui aprendendo com o tempo, sabe? Errando, aprendendo. Daqui uns dias eu vou pintar com vocês um emborrachado. Eu tô com um emborrachado aí que eu trouxe do sul, fiz crochê, já tem 4 anos que eu tô aqui no norte. O emborrachado tá ali. Eu fiz todo o crochê ao redor dele, mas deixei ele ali. Eu não sei se eu já passei o risco, mas eu acho que eu já tinha decidido o risco que eu ia passar. Ó, esse pincel é tão ruim que ele não faz ali aquele cantinho, não fica bonito. Fica craquelado ali. Então, a gente vem com outro pincel. Um pincel lixado, que seja melhorzinho. Eu pego a tinta aqui, ó, e venho aqui e arrumo. Eu tiro aquele craquelado ali. Então, aproveitar e já fazer aqui também, ó, esse mesmo pincel. Ó, a diferença de lá e de cá, olha. Lá ficou craquelado. Aqui não, ó. Tomara que no vídeo vocês consigam ver a diferença. Então, você vê. É como eu falei. A diferença está nos detalhes. Ó, arrumei. E o pincelzinho aqui que alguns
desprezam. Quem fez curso comigo e quem faz aula com a Bia Moreira sabe que esses pincéisinhos aqui, gasto, são um tesouro. A gente não encontra para comprar gasto assim, mas eles salvam muito a pintura, hein? Para fazer esses detalhezinhos, eles salvam a pintura. Agora a gente vai voltar. Vou pegar um outro pincelzinho aqui menor. E com cerdas, esse aqui, esse também é igual aquele, não tem marca. Queria saber onde foi que eu fui comprar esse aqui. Aí a gente vai vir aqui, ó. Tem que separar ali em cima, eu vou separar com cinza, mas aqui, ó, essa profundidade aqui, a gente vai fazer com siena, ó. Essa profundidade aqui tem siena. Do outro lado lá também vai ter. A gente tem que vir trabalhando porque o pedaço aqui é muito grande. Então, se a gente for passar branco em tudo, quando eu for voltar aqui, já vai estar seco. Então, a gente tem que cuidar isso, tá? Sempre de olho. Agora, eu venho aqui com o pincel com branco e espalho, porque o outro é muito pequenininho. Ó, esse pincel tem as cerdas soltas. Passou ali a cerda só. Depois eu volto com o preto e arrumo. Aqui. Pronto. Agora a gente vai continuar pintando. Só entrar no céu, quem é que for fiel? Eu vou terminar esse lado aqui, ó, que aqui ele tem um risquinho, né? E ele tem um pedacinho que ele... Aqui embaixo do olho. Essa aqui, esse mesmo que eu quero. Embaixo do olho aqui ele tem um pouquinho de... Aqui, ó. De siena. E aqui tem um risquinho, então já dá pra vir com siena também. Ali ele tá por cima, eu vou fazer por baixo, tá? Vou trazer pra baixo aqui, pra aumentar essa bochecha dele aqui, ó. Se eu colocar pra cima, diminui a bochecha. A bochecha meio que dá uma apagada, então eu quero mais bochechuda aqui, ó. Certo? Aqui, e daí do outro lado eu vou fazer igual. Aqui também um pouquinho, do outro lado eu vou fazer igual, só que eu vou fazer fora do vídeo, porque tá demorando demais, eu quero acabar de pintar esse rostinho aqui com vocês, tá? Então, aqui, ó, vai um pouquinho. Aqui debaixo do olho eu vou por mais um pouquinho, daí no outro lá eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou voltar e vou só mostrar pra vocês como que ficou lá o outro lado e a gente continua. Aqui vai um pouquinho de
azul, ó. Esse azul aqui é uma sombra, tá? Não que eu tô pintando o pinguim de azul, é uma sombra do pinguim. Conforme a gente vai pintando as partes de cima, vocês vão entendendo daí essas sombras, essas luzes. Minha câmera fechou, então agora a gente vai... Eu vou ter que juntar os dois pedaços. Também que agora eu já aprendi a juntar. Já estamos progredindo, né? Então, eu acabei o rostinho, ó, do outro lado fiz igual. Vou suavizar aqui pra vocês verem que tá molhado ainda. Quando eu fui olhar, tinha fechado. Que era pra continuar. Aí agora eu vou juntar os dois pedaços. Vou separar aqui um pouquinho, esfumar, porque eu acho que ficou muito marcado. Tá tudo úmido ainda, ó. Tô esfumando antes de secar. A gente tem que tomar cuidado de sempre ficar olhando, observando, porque é como eu falei, a diferença está nos detalhes, tá? Agora a gente vai pra cá. Essa parte aqui de cima, ele tem bastante luz, bastante sombra, bastante luz. Então aqui eu vou passar tinta bem rápido nele. Podia ter passado a tinta primeiro para depois começar o vídeo, mas não precisa ter pressa, né? Eu já tô aqui para desestressar e não vou me preocupar com esses detalhes agora. Se você acha que não dá para assistir, é só pôr para frente, tá? Mas sempre tem uma dica ou outra. Acontece alguma coisa, sempre tem uma dica ou outra. Então, eu quando eu assisto a primeira vez, tipo uma aula que eu tô fazendo com qualquer pessoa do YouTube, eu assisto o vídeo todo. Paro e assisto. Aí depois, se eu quiser fazer junto, ou tipo biscuit ou pintar, eu vou pegando as partes que eu esqueci. Volto e olho as partes que eu esqueci. É a maneira que eu tenho para aprender. Porque primeiro eu gosto de absorver tudo. Porque muitas vezes quando a gente tá fazendo junto, a gente perde algum detalhe, né? Então, eu gosto de primeiro assistir o vídeo todinho. Só assistindo. Aí depois eu vou lá, coloco o vídeo nas partes que eu tenho dificuldade. Aí eu paro, volto, quantas vezes eu precisar. Dou uma pausa, vou e faço. Se eu tenho alguma dúvida, volto naquele pedacinho de novo, até tirar minha dúvida daqui. Aí eu continuo. Porque não adianta, muitas vezes, a gente tentar fazer, depois você volta e fala, nossa, olha, tava aqui, ó, e eu não vi. Tava aqui como fazia e eu não vi. Que muitas vezes a gente tá fazendo aqui, a gente lembra de alguma coisa, volta lá e fala, ó, gente, esqueci isso aqui, ó. E a pessoa que não assistiu aquele pedacinho, perdeu. Aí muitas vezes fala assim, ah, mas a pessoa não ensinou. Ensinou sim, só que tá um pouco mais pra frente no vídeo, ou tá um pouco mais pra trás. Porque ninguém se propõe a ensinar no YouTube e deixar de ensinar. Então, era só não ensinar. Muito difícil a pessoa que se propõe a fazer e não faz. E daí, se ela não quisesse fazer, ela não fazia e pronto. Ela não tem obrigação nenhuma de ensinar.
Só que aí vocês têm que, tipo, prestar atenção, assistir. Ai, deixar um joinha, tá? Vai ali embaixo, tem o joinha assim, ó. Clica ali. Nossa, ajuda tanto, que são vídeos gratuitos. A gente não recebe por nada, nem por vocês. Tem gente que tem o canal privado, que daí é só pago. Eu não tenho ainda, vou fazer. Mas ainda não tenho. Então, daí na hora que passar a ser privado, aí já as pessoas já não conseguem mais assistir. Logo, logo eu vou ter o meu privado. Eu já tenho essa opção, mas ainda não fiz. Para que as pessoas aproveitem o que é gratuito. Então, o que é gratuito? Um joinha não te custa nada. Um comentário também não. Compartilhar o vídeo também não custa nada para você. Aí, talvez, por causa disso daí, as pessoas acabam desanimando, largando para lá, deixando quieto e não ensinam mais. Então, você tem que reconhecer. Eu deixo, quando eu gosto do vídeo que eu assisto, eu deixo um joinha, deixo um comentário. Compartilhe. Ó, aqui eu coloquei o cinza lunar, mas eu lembrei que aqui eu usei o cinza chumbo. A gente não pode esquecer. Faz parte do mesmo acessório, né? Então, tem que usar as mesmas cores. Então, aqui, na parte de cima, ele não tem. Ele só tem na parte aqui, assim, desse lado de cá, que é mais escuro. Aqui é mais escuro. E na parte de cá que é mais escuro para fazer o 3D. E daí a gente já deixa o chapéu arredondado, né? Então, a parte de cima ali, como já tá por baixo lá, quer dizer, tá por cima lá, a gente vai deixar mais claro. E aqui assim a gente vai dar uma leve sombra, mas não muito. Aqui eu podia vir com acripuff, tá? Eu não tenho acripuff, o meu secou. Ter eu tenho, mas o meu tá seco. Depois eu vou ver se eu compro, qualquer coisa eu coloco. Mas dá pra vir com acripuff agora e fazer essa parte aqui todinha. Eu não sei onde que foi parar meus acripuff, tava aqui por cima, mas não... Eu acho que tá seco. Essa parte toda com neve, ela pode ser feita... Não tá seco, não. Essa parte com neve, ela pode ser feita toda com acripuff, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o meu creminho da Policol, que até quando eu tô pintando, tô com o creme da Policol aqui. Ele tá seco, ó. Não vou nem tentar, porque colocar um pouquinho só não adianta. Mas dava pra vir com aquele puff aqui e fazendo. Essa parte que eu vou fazer aqui com branco, você podia fazer com aquele puff. Vou pôr um pouco mais de tinta aqui, deixar mais escuro. Meio que deixando, ó. Um pincel bem leve. Bem leve, mas encosto o pincel no tecido. E essa parte daqui, mais clara. Agora, a gente vai vir aqui com o branco fazendo a mesma coisa, ó. Só encostando, malemar um pouquinho. A pontinha só, nem é o pincel inteiro, só a pontinha aqui, ó. Ó, só a pontinha com tinta, você coloca ali e muito de leve, não fica excesso de tinta, tá? É a leveza que faz isso. Tá tão leve que a tinta, ela não chega a juntar com a tinta de baixo.
Não tem excesso de tinta, não. Ali. E desse lado de cá também, ó. Então, eu vou virar aqui o pincel, por exemplo, pra fora. Aqui a gente vai ver. Porque o chapéu, ele não é assim. Retinho. Como ele é de pelo, ele meio que sai os pelinhos, né? Então, a gente vem, bate um pouquinho ali, vem aqui, só dá uma saidinha, bem pouquinho. Aqui também. Isso que eu nem mexi muito lá, porque isso aqui a gente podia fazer com aquele puff. Fica muito bonito. Eu tenho vários vídeos aí que eu uso aquele puff, eu acho. Nem lembro mais, que tenho muito vídeo gravado já. A gente vem aqui e não tem excesso de tinta não, tá? É o pincel sujo, praticamente. Ó. Certo? Eu vou ter que juntar agora esse pedaço no outro vídeo, porque o outro vídeo ficou pequeno e se eu demorar demais nesse aqui, esse aqui vai ficar muito grande, tá? Aí, aqui também, ó, se eu quiser, esse aqui tá seco. Esse aqui eu pintei ontem, eu volto aqui, ó. E coloco uma luz aqui. Mas não é muito não, porque senão tira a sombra, tá bom? Então, deixa um joinha pra mim aí no vídeo. Não esqueçam. Já já eu vou começar com um projeto de aulas muito baratas, bem em conta, só que são aulas online de pintura. E aí eu vou gravar. Eu acho que agora mês de novembro eu vou estar de férias, então eu vou botar esse projeto, quer dizer, esse sonho, vou tornar realidade. Ó, já tá seco aqui, ó. Vou tornar realidade de ter as minhas aulas virtuais, tá bom? Mas a gente vai conversando, se alguém tiver interesse, pode me chamar, deixar recado, eu passo o WhatsApp, tá? Pra gente já ir montando uma turminha. E eu quero ver se antes de dezembro ainda eu já tenho a minha turma online. E daí a gente vai, eu deixo aulas gravadas aqui e a gente vai ter algumas aulas ao vivo daí no Facebook, mas daí é mais pra frente, tá? Eu vou começar já a montar alguma coisa, algum projeto, mas as aulas aqui no YouTube vai ter sim, logo logo. Deus abençoe vocês, até!